Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2026, quarta semana do tempo comum, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículos de 9 a 10, versículos 14b e versículos 24 a 25a, versículos 30 ao capítulo 19, versículos 3. Naqueles dias, Absalão encontrou-se por acaso na presença dos homens de Davi, lá montado numa mula. E este meteu-se sobre a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabaça de Absalão ficou presa por galhos de árvores, de modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto que a mula em que ia montado passou adiante. Alguns viu isto, informou a Joabe, dizendo: vi Absalão suspenso num carvalho. Joabe tomou então 3 dardos e cravou-os no peito de Absalão. Davi estava sentado entre 2 portas da cidade. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta, sobre a muralha, levantou os olhos e divisou um homem que tinha correndo sozinho. Pôs-se a gritar e avisou o rei, que disse: se ele vem, só traz alguma boa nova. O rei disse-lhe: passa a esperar aqui. Tendo ele, passando e estando no seu lugar, apareceu o etíope e disse: trago-se, Senhor, o meu rei, as boas novas. O Senhor te fez justiça contra todos os que tinha revoltado contra ti. O rei perguntou ao etíope: vai tudo bem para o jovem Absalão? E o etíope disse: tenham sorte desse jovem, os inimigos do rei, meu senhor, e todos que levantaram contra ti para te fazer mal. E então o rei estremeceu, subiu para a sala que estava acima da porta e caiu em pranto. Dizia entre os soluços: meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morri em teu lugar? Absalão, meu filho. Anunciaram a Joabe que o rei estava chorando e lamentando-se por causa do filho. Assim, a vitória converteu-se em luto naqueles dias para todo o povo, porque o povo soubera que o rei estava acabrunhado de dor por causa do seu filho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 85, versículos de 1 a 2, versículos de 3 a 4, versículos de 5 a 6. Inclina o vosso ouvido, ó Senhor, e responde-me. Inclina o vosso ouvido, ó Senhor, e responde-me. Inclina o vosso ouvido, ó Senhor, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei ao que vossos amigos. Salvai-me o vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Inclino vossos ouvidos ao Senhor e responde-me. Inclino vossos ouvidos ao Senhor e responde-me.
piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai o vosso servo, pois vós eu elevo a minha alma. Inclinai os vossos ouvidos ao Senhor e responde-me. Inclinai os vossos ouvidos ao Senhor e responde. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, a minha prece e lamento a minha oração. Inclinai os vossos ouvidos ao Senhor e respondei-me. Inclinai os vossos ouvidos ao Senhor e respondei-me. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo tomou sobre ti as nossas dores e carregou em seu corpo as nossas transgressões. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: a minha filhinha está nas últimas. Vem e pôs as mãos sobre ela, porque ela será viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo que possuía e, em vez de melhorar, piorou cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou-lhes a roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar as roupas dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os discípulos disseram: está vendo a multidão que te comprime e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. E a mulher, cheia de medo, tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos seus pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz, fica curada dessa doença. E ela estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram: Jairo, a tua filha morreu, porque ainda incomodas o mestre? Jesus, ouvindo a notícia, disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram na casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estava chorando e gritando. E então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas já está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina. Os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto aonde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. E ela
levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. E ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo. E mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, refletimos a palavra do Senhor que acabamos de escutar. Da leitura tirada do segundo livro de Samuel, narra que naquele tempo, o filho de Davi veio a falecer no Calvário. Absalão ficou presa nas galhos de árvore, de modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto que a mula em que montava passou adiante. Ao informarem a Davi da morte de Absalão, Davi chorou muito pela morte do seu filho e estremeceu. Subiu para a sala que estava acima da porta e caiu em prantos. Dizia entre soluços: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morri em teu lugar? Absalão, meu filho. Anunciaram a Joabe que o rei estava chorando e lamentando-se por causa do filho. Assim, a vitória converteu-se em luto naquele dia para todo o povo, porque o povo soubera que o rei estava acabrunhado de dor por causa do seu filho Absalão. No Salmo responsorial, o salmista nos diz: Inclinai ao Senhor vossos ouvidos, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protege-me, que sou vosso amigo. Salvai o vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim ao Senhor, porque eu clamo por vós todos os dias. Animai e alegrai o vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, Senhor, a minha prece e o lamento da minha oração. Já no Evangelho narrado segundo São Marcos, naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele. Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando ouviu que Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: Minha filha está nas últimas. Vem, pois, a mão sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos andava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo que possuía. Em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar a roupa dele, ficarei curada. E a hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. Voltando-se em meio da multidão, perguntou: Quem tocou a minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime? E ainda pergunta: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido,
veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disse a Jairo: Tua filha morreu. Porque ainda se incomodas o mestre. Jesus, ouvindo a notícia, disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram na casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou-se e disse: Por que esta confusão e este choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar de Jesus. Mas Jesus mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto aonde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. E ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Que possamos sempre ir ao encontro do Senhor. Colocamos as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas fadigas, para que o Senhor possa ter compaixão e misericórdia de nós e para que o Senhor venha curar todas as enfermidades de nossas vidas, assim como aconteceu com aquela mulher da hemorragia e como o Senhor ressuscitou a filha de Jairo, que o Senhor possa também nos ressuscitar a cada dia dos nossos pecados, das nossas transgressões, hoje e sempre. Amém.